vamos lá pessoal, essa é a nossa quarta aula então de Sociologia e dela nós trataremos dos clássicos da Sociologia, agora clássicos 2. Nessa aula nós veremos os conceitos da Sociologia desenvolvida por Max Weber. Então vamos lá. Max Weber foi um sociólogo alemão e ele desenvolve uma corrente sociológica que ficou conhecida como Sociologia Compreensiva. Ao contrário do que nós vimos na aula passada com Durkheim, em que a sociedade ela exerce uma forte pressão sobre o sujeito, na sociologia compreensiva de Weber é o inverso. O indivíduo, mesmo que pressionado por alguns sistemas sociais, ele é parte fundante das relações sociais em Weber. O que eu quero dizer para vocês é que, mesmo com toda a pressão exercida sobre um sujeito, para Weber, é ele o sujeito responsável por dar início ou levar adiante tais relações. Então, a base da sociologia de Weber é o que ele chamou de ação social. Então, vejam bem, a ação social é toda aquela ação individual e toda a ação para Weber ela é racional, porque o sujeito pensa sobre suas ações e ela depende da expectativa dos outros, porém prevalecendo o interesse individual. Dizendo de outra maneira, para Weber, a ação social é toda ação em que a sociedade, de certa forma, influencia o sujeito, porém, ele somente leva tal ação adiante se ela possuir algum significado para ele. Então, vejam bem, há uma diferença entre a ação social de Weber e o fato social que nós aprendemos na aula passada em Durkheim. O fato social, a pressão exerce, melhor dizendo, a sociedade exerce uma pressão sobre o sujeito. Weber é o contrário, é o sujeito que escolhe a ação. Então, para Weber, ele inverte a sociologia de Durkheim. Então, enquanto no fato social o todo exerce pressão sobre o individual, em Weber, na ação, o individual é quem toma a decisão, mesmo diante de uma pressão do todo, que é a sociedade. Então, assim, Weber categorizou os tipos de ação social. Para ele, existiram 4 formas de ação social. A tradicional, a ação com relação a valores, a ação com relação a fins e aquela relacionada à afetividade. Ora, uma ação, para Weber, lembrando que toda ação social ela é pensada, ela é levada adiante porque ela é racional, o sujeito é então que atribui significado a essa ação. Então, assim sendo, o que seria a ação do tipo tradicional? A ação tradicional é toda a ação em que o indivíduo leva adiante baseado na tradição. Ou seja, o significado atribuído a tal ação decorre da tradição e da influência da tradição na vida desse sujeito. Por exemplo, a educação. Por que o indivíduo vai à escola? Para Weber, mesmo que a sociedade exerça uma pressão exigindo determinados conhecimentos, determinado currículo para que ele participe, por exemplo, do mercado de trabalho, mesmo uma sociedade exercendo tamanha exigência, é o indivíduo quem escolhe diante daquilo que tem significado para ele. Então, portanto, podemos dizer que na ação do tipo tradicional, o sujeito vai à escola com base na tradição, por exemplo, que sua família tem de que todos devam ter uma formação superior. Então, o motivo atribuído pelo sujeito seria a tradição em sua família. Um outro tipo de ação social é com relação a valores. Nesse momento nós estamos falando de valores, mas valores morais, não valores econômicos. Então, portanto, voltando ainda, continuando com o nosso exemplo da educação, o indivíduo vai à escola porque ele acredita que a escola seja um ambiente que promove e que seja fundamental na promoção de valores morais nos sujeitos. Então, percebam mais uma vez que o sentido da ação é atribuído pelo indivíduo. O indivíduo é quem escolhe o sentido da ação. Se ela não possuir significado, ele não levará a ação adiante. Essa é um ponto importante na sociologia de Weber. A ação com relação a fins. Eu coloco para vocês aqui um objetivo. A ação com relação a fins é aquela que possui uma objetividade previamente
determinada, mesmo antes da ação. Então o sujeito vai à escola por quê? Porque ele quer entrar no vestibular, ou ele vai à escola porque ele quer ter uma formação no ensino superior. É o sujeito quem atribui sentido à ação. A ação do tipo afetiva é aquela então em que a emoção ela é o sentido atribuído pelo sujeito em relação à educação. Não, eu vou à escola porque eu acredito na educação e no que ela promove na sociedade a respeito do carisma, da solidariedade, enfim. Então, só para ilustrar aqui e fechar esses tipos de ações promovidos por Weber, eu vou me colocar nessa situação. O professor, então, leva adiante a ação social educação. Ora, sou eu quem atribuo valor a essa ação. Eu posso muito bem dar aula com base na tradição. Na minha família existe uma tradição secular de vários professores, então eu mantenho essa tradição em dia. Eu posso dar aula porque eu acredito nos valores morais que a escola promove. Eu posso vir à escola dar aula porque eu tenho fins claramente definidos. Eu quero ganhar o meu salário, ou eu quero fazer os meninos passarem no vestibular, coisas do gênero. Ou eu venho à escola porque eu amo o que eu faço. Então, toda a ação social em Weber, espero que tenha ficado claro, ela prevalece, melhor dizendo, nela prevalece a escolha e o significado atribuído pelo sujeito. Então, há uma inversão da sociologia que nós aprendemos na aula passada. Eu, indivíduo, prevaleço nas minhas escolhas, porque sou um sujeito racional para Max Weber. Lembrando vocês, não se esqueçam, toda a ação social ela é racional, com exceção da afetiva. As anteriores elas são pensadas. E quando eu penso, eu atribuirei sentido a essa ação. Isso é ação social em Weber. Uma outra área bastante explorada na sociologia de Max Weber é, sem dúvida, a sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber foi um sociólogo muito cauteloso, muito cuidadoso, um verdadeiro cientista. Então, como eu disse a vocês, o que era a sociologia compreensiva? Ela se apega às características particulares dos grupos. Mais uma diferença à sociologia anterior. Sociologia positivista que nós aprendemos, ela busca estabelecer leis gerais que possam ajudar na interpretação da sociedade. Ao contrário, de novo, Weber, ele se apega às características particulares dos grupos. Por que isso? Weber acreditava que, por exemplo, eu não posso comparar a sociedade brasileira com a sociedade, digamos, qualquer sociedade tribal africana. Por quê? Porque os sistemas sociais compartilhados nesses grupos são diferentes. Então, possuem características diferentes. E é aquilo que é diferente, a particularidade de cada grupo, que Weber se apega, tentando entender os laços de solidariedade entre esses grupos. Então, voltando na ética protestante, o que faz Weber? Weber tenta analisar, melhor dizendo, Weber analisa o porquê da diferença, então, em relação ao capitalismo atribuídas pelo cristianismo tradicional, ou seja, o catolicismo, e pelo puritanismo, pelas religiões protestantes, no caso, o calvinismo, que está em evidência na análise de Weber. Quando Weber compara esses dois grupos, lembrando que ambos pertencem à moral cristã, o Weber percebe que o capitalismo possui sentidos diferentes dentro desses dois grupos. Ora, o Weber observa ainda que, embora o cristianismo tradicional seja muito mais antigo, ele possui um número de pessoas abastadas menor do que aquelas protestantes. E por que será isso? O Weber percebe que o sentido do capitalismo encontra-se na moralidade desses dois diferentes grupos. No primeiro, o cristianismo tradicional, foi atribuído um sentido ao capital diferente. Então, apego ao capital é sinônimo de apego à vida material e, portanto, tudo aquilo que não é valorizado na doutrina tradicional. Ao contrário, os protestantes desenvolveram uma mentalidade, desenvolveram um sistema moral que valorizasse o capital, desde que o trabalho
havia sido executado de forma honrosa. Então, o acúmulo de riqueza para este grupo, os calvinistas, seria então consequência de um trabalho desenvolvido. E não haveria problema algum então em acumular riqueza, visto que o meu trabalho é fruto vindo de Deus também. Então, percebam vocês, qual é a conclusão dessa obra em Weber? Pelo menos duas coisas é importante aqui quando a gente pensa em vestibular. Para Weber, o sentido do capitalismo ocorreu primeiramente no campo moral. No campo moral, ou seja, no valor atribuído na ação por estes grupos. Segundo ponto, para Weber, os protestantes contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo na medida em que deram na medida em que ressignificaram o trabalho, atribuíram um novo significado ao trabalho. O trabalho agora é digno e a consequência dele também. Assim, nós estamos falando que, para Max Weber, o capitalismo contou com o apoio dos protestantes para sua consolidação e desenvolvimento na Europa. São dois pontos importantes a respeito dessa obra. Vamos lá, pessoal, vamos falar o que o Weber pensava a respeito de política. Uma outra área bastante explorada em Max Weber diz respeito ao que ele pensou e desenvolveu a respeito de poder. Poder, política. Então, para Weber, a política é um sistema extremamente importante para a administração de uma dada sociedade. Mas Weber não está interessado exclusivamente em definir conceitos de política, porque outras pessoas já fizeram isso, Maquiavel, Aristóteles, enfim. O que ele quer, na verdade, desenvolver diz respeito ao poder. Ora, qual é a instituição máxima que representa o poder em uma sociedade? O Estado. O que é o Estado? O Estado é uma instituição social. Uma instituição social que possui uma função importantíssima. De certa forma, o Estado exerce o controle social. Então, para Weber, ele analisa qual a relação de poder e dominação quando nós falamos de Estado. Então, para que haja poder, para que o Estado exerça o poder, é preciso haver a dominação. Né? Não existe poder onde não há uma dominação. E continuando essa ideia, como Weber definirá o Estado? Como o Estado exercerá de modo legítimo o seu poder? Então, precisamos definir Estado em Weber. O Estado, para Weber, é uma instituição burocrática que faz o uso legítimo da força e da violência. Vejam só, para Weber, a única instituição que pode, de fato, exercer o uso da violência é o Estado. Weber não é um defensor da ditadura ou do Estado totalitarista. Para Weber, entre outras palavras, trocando em miúdos, o Estado é um mal necessário. Por que o mal necessário? Porque o Estado precisa, de fato, regular os comportamentos desviantes dos indivíduos na sociedade, porque eles ameaçam a coesão social. Então, quando o indivíduo comete um crime, esse indivíduo será punido por conta de outros mecanismos que, de certa forma, estão atrelados ao Estado. Há pouco tempo nós vimos manifestações por todo o Brasil e algumas destas manifestações foram comentadas que ocorreram o uso indevido da força por parte da polícia. É importante ressaltarmos que toda manifestação ela é extremamente legítima. Porém, na medida em que há depredação ou ameaça-se a coesão em relação a tais manifestações, a depredação ela representa uma ameaça. Então, é onde a polícia, que no caso representa o Estado, faz o uso de forma legítima da violência, usando Max Weber como um mal necessário para manter o controle social. Então, há uma legitimação do Estado, segundo Weber, devido à necessidade de controle dos sistemas e do comportamento social. Em outras palavras, a saúde de uma sociedade, para Weber, no quesito segurança, depende da intervenção direta do Estado. Então, assim, Weber conclui que o Estado executa o poder quando ele estabelece a dominação.
E essa dominação ela pode ser estabelecida por 3 formas, segundo Weber. Existe a dominação do tipo tradicional, ou seja, o Estado exerce o poder de forma legítima com base na tradição. O melhor exemplo para esse tipo de dominação é a monarquia hereditária. É reconhecido, então, o rei, digamos, da Inglaterra, como um legítimo executor e representante do Estado com base na tradição. A monarquia representa muito bem isso. Uma outra forma de dominação, e essa tem muito a ver com a política no Brasil, é a dominação do tipo carismática. Ou seja, a dominação carismática é aquela em que os sujeitos chegam ao poder, exercem a dominação, de acordo com o que ele representa para a sociedade, de acordo com o que a sociedade lhe atribui como características necessárias e reconhecidas. Nós podemos citar aqui como exemplo Mahatma Gandhi, né, na Revolução Pacífica Indiana, em que ele lidera pelo carisma que representa. No caso do Brasil, que eu havia dito, nós podemos citar Getúlio Vargas, que chega ao poder de acordo com o que ele representa para aquela situação histórica do Brasil, para a população. Um outro exemplo de dominação carismática é Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. O Lula é um líder que, de certa forma, chega ao poder por conta do carisma que representava em relação aos trabalhadores. E, nesse sentido, é claro que essas eleições elas foram legitimadas pelo voto. Mas que fique claro que o poder, em se tratando de Brasil e já usando e fazendo uma relação com Weber, ele é estabelecido mediante o carisma. E é importante também fazer uma observação aqui que quando analisamos a história política do Brasil, nós temos aí então líderes que se identificam e chegam ao poder por representarem, de certa forma, uma identidade do tipo carismática aos eleitores, né? O outro e último tipo de dominação para Weber é a dominação do tipo legal. Pode aparecer para vocês também dominação burocrática. Antes de continuar explicando, eu preciso dizer que para Weber, burocrático é algo racional, e racional eficiente. Então não tem a ver com essa burocracia que a gente usa no cotidiano, do senso comum, que é mais retrógrada do que benéfica. Tá? Então, a dominação do tipo legal ou burocrática é aquela em que o poder do Estado e a dominação ela é legitimada de forma racional. Então, o melhor exemplo que nós temos aqui para esse tipo de dominação são as eleições. As eleições, elas são de forma legítima, elas legalizam, elas legitimam o mandato de um eleitor, de um candidato que chega ao poder. Então, esses são os tipos de dominação desenvolvidos na política. Fechando a nossa explicação a respeito de política em Weber, Weber foi um pensador que entendeu a política como um campo não científico. Embora haja as ciências sociais, a ciência política, que estudam a política de forma científica, para Weber, em sua análise, ele conclui que, na imensa maioria das vezes, no âmbito político, as ações tomadas pelos governantes são baseadas muito mais na afetividade e nos seus objetivos particulares do que, de fato, naquilo que interessa e compete ao governo. Em outras palavras, que eu estou dizendo que, na imensa maioria das vezes também, para Weber, uma decisão, ao ser tomada por um governante, sempre há a presença de afetividade ou objetivos particulares. Então, ação racional com relação a fins ou afetividade. Tá? Então, pessoal, por hoje, sobre essa aula, é isso em relação a Weber. Nós partiremos agora para resolver os nossos exercícios. Vamos lá!